Nesta terça-feira foram quase 3 horas de reunião na Câmara Municipal de Caratinga. Os vereadores votaram a justificativa do Executivo em relação ao veto de 3 projetos de leis propostos por 2 vereadores. O primeiro projeto, de autoria do vereador Wellington Batista Correia, o Elinho, dispõe que autoriza a utilização de mobiliário e equipamento inclusivo nas academias ao ar livre e espaço público para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e dá outras providências. O Executivo vetou a proposta e apresentou as razões do veto. O município veta a proposição legislativa em Testilha, em razão dessa sofrer vício de iniciativa, porque viola o princípio da separação dos poderes, bem como ofende o princípio federativo e infringe o regramento básico das licitações. Os vereadores votaram a justificativa e por 12 votos a 4, os legisladores rejeitaram o veto e o projeto de lei será sancionado. Elinho comentou a votação. Olha, eu não vejo aí, é a opinião de cada colega vereador, né, que me deu apoio e viu que a causa é nobre. Por que eu posso, né, ter uma academia à minha disposição ao ar livre e não posso fazer inclusão social naquela pessoa que tem uma mobilidade reduzida? É igualdade, isso chama inclusão social, é um dever do poder público fazer que as pessoas sejam igualitárias em todos os sentidos perante a sociedade. O projeto de lei de autoria do vereador Johnny Cláudio, que tem a proposta de estabelecer no âmbito do município de Caratinga, Minas Gerais, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. Também foi vetado. Em justificativa, o município disse que este também sofre vício de iniciativa e viola o princípio de separação dos poderes. Os vereadores comentaram e, durante a votação, foi decidido arquivar o projeto e manter o veto do município por 9 votos a 7. Realmente não deu para compreender muito, né? Não traz atribuições nenhuma ao Executivo, a gente tem visto isso, fundamentou lá e leis até mais graves já passaram nessa casa e foram sancionadas pelo prefeito, né? Então a gente viu que realmente ela não condiz, né? A gente tentou de todas as formas, mas infelizmente os protetores de animais da cidade, fica aqui a nossa tristeza que não conseguimos que essa lei fosse aprovada dentro do município de Caratinga. O terceiro e último projeto vetado pelo município também é de autoria do vereador Johnny Cláudio. A proposta dispõe que institui o programa Lições de Primeiros Socorros na Educação Básica da Rede Escolar Municipal de Caratinga e dá outras providências. Segundo Johnny Cláudio, a proposta de lei que visa instituir o programa de Primeiros Socorros na Educação Básica se inspirou no caso do menino Lucas Begali Zamora, que morreu engasgado durante uma excursão de escola. A criança se engasgou após ingerir um pedaço de salsicha, não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada e morreu por asfixia. A prefeitura vetou o projeto e justificou o mesmo motivo, referindo à questão do vício de iniciativa e violação do princípio de separação dos poderes. Durante a votação, o veto do município foi mantido por 10 votos a 6. Em entrevista, Johnny Cláudio destacou que os 2 projetos propostos por ele são de suma importância para o município. Ele acredita que está sendo perseguido pelos colegas vereadores. Muito importante para o município que ia colocar as pessoas para poder aprender primeiros socorros, né? Uma criança, caso se engasgasse, alguma coisa, poderia ali naquele momento ser socorrida até que a emergência chegasse, né? O corpo de bombeiro, a ambulância, alguma coisa chegasse para socorrer. Então também foi vetado, né? A gente viu e aqui também os nobres colegas também foram a favor do veto. E o que me assusta muito, e se você me permite, que me assusta é porque também tinha a do Elinho, né? E a do Elinho tinha as mesmas concordâncias com as nossas. E por que a do Elinho foi aceita e a nossa foi rejeitada? Então fica aqui uma posição para a sociedade ver se realmente nós, os vereadores dessa casa, estamos legislando para o povo ou estamos legislando contra este vereador. Porque se for contra o vereador, nós vamos fazer o seguinte: os próximos projetos a gente vai pedir os vereadores para colocarem. Eu não estou importando com o nome no projeto, eu estou importando é com a sociedade. E a sociedade precisa ser bem vista nesse sentido. Então fica aqui a minha indignação nesse sentido de ver 3 vetos e da mesma circunstância, com a mesma temática, e um veto passar e 2 vetos, que é de autoria desse vereador, não passar. Então a gente não dá para entender, Lucas. Johnny, você fez questão de subir aqui e pedir que o voto seja na tribuna. Você já está sentindo uma certa perseguição aqui dos seus colegas?
Na verdade, a gente pede que seja nominal o veto para que as pessoas possam saber realmente aquelas pessoas que estão votando a favor ou votando contra, né? Cada um embasa do seu jeito. Mas eu não concordo, volto a repetir, leis com muito mais atribuições foram passadas nessa casa, passaram na Comissão de Legislação, foram aprovadas nessa casa, então eu sinto sim que pode ser alguma retaliação contra esse vereador. O vereador Diego de Oliveira foi um dos que mantiveram o veto após a justificativa do município. Ele explicou o motivo. É para a sociedade entender, né? A gente tem falado o seguinte: os projetos que tramitam nessa casa, todos eles são louváveis. O que está acontecendo é apenas a questão do vício de competência. A gente entende, de vereador de primeiro mandato, eu passei por isso, muitas vezes a sociedade cobra da gente aquilo que não é função nossa. Todo projeto que cria obrigação, que gere despesa para o Poder Executivo, ele não é da competência do vereador. E graças a Deus eu nunca me furtei de falar isso com as pessoas na hora de pedir o voto. Tanto é que eu fui um dos menos votados, talvez por falar sempre a verdade. O projeto, principalmente da Lei Lucas, que nem o nosso colega comentou, ele é favorável demais da conta, só que ele estabelece obrigação. Aí falou o seguinte, que o Corpo de Bombeiros se colocou à disposição para dar o curso, mas vamos fazer uma advertência, ele se colocou à disposição caso se renove o convênio com a Prefeitura. Suponhamos que o Poder Executivo, no dia da manhã, ele não renove o contrato, que nós pagamos caro ali onde que o Corpo de Bombeiro está, que o bombeiro é do Estado. Ele não vai dar esse curso de primeiros socorros. Nós temos enfermeiros, nós temos médicos no Poder Executivo. Mas foi o que os nossos advogados falaram. Por mais que eles sejam advogados, eles não são obrigados a dar curso para ninguém. Então o Poder Executivo, o prefeito, não pode simplesmente, porque contratou um médico no PSF, dizer que agora, doravante, ele vai ter que dar curso de primeiros socorros. Então você acaba criando uma obrigação. E você também não pode fazer uma lei só por fazer e ela não entrar em uso, ficar em desuso. Então a gente respeita e muito o nobre colega vereador, mas a gente quer explicar para as pessoas que é louvável, mas esbarra na questão da competência. Após a votação do veto e decisão de arquivamento do projeto de primeiros socorros nas escolas, a mãe de Lucas Begali, Alessandra Zamora, gravou um vídeo expressando a indignação. Eu, como idealizadora da Lei Lucas, do movimento Vai Lucas, que defende os cursos de primeiros socorros dentro das escolas, para proteger as nossas crianças e dar a elas mais segurança, estou indignada com a notícia que acabei de receber de que a lei foi vetada pelo prefeito de Caratinga e a Câmara Municipal se recusou a derrubar o veto desse prefeito. É uma atitude extremamente impopular, é uma atitude que vai contra os interesses de toda uma população, de toda uma sociedade. Nós precisamos da Lei Lucas vigorando para trazer mais segurança para as nossas crianças, mais tranquilidade para os pais ao deixar suas crianças nas escolas e mais possibilidade dos profissionais estarem preparados para agir em caso de acidentes dentro das escolas. Eu quero fazer um apelo. Nós precisamos fazer alguma coisa em Caratinga para reverter essa situação esdrúxula. É a primeira cidade em que isso acontece. O nosso movimento já atingiu mais de 400 municípios pelo Brasil. Mais de 30 leis já foram sancionadas, outras já estão aprovadas aguardando a sanção do prefeito. Já temos 13 assembleias legislativas com o projeto da Lei Lucas tramitando. O projeto da Lei Federal já passou por unanimidade pela Câmara dos Deputados e está agora tramitando pelo Senado. Nós precisamos o quanto antes trazer a Lei Lucas vigorando em todo o nosso país para evitar que acidentes como o que vitimou o meu filho vitime outras crianças e acabe com a vida de outras famílias. Esse é o meu apelo, fica aqui a minha indignação. Eu acho que essa situação não vai perdurar, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Eu peço para que a população se manifeste, mostre sua indignação, exija que a Lei Lucas vigore em Caratinga. Isso é muito importante. Conto com o apoio de todos. Obrigada.